alunos, olá professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 11, objeto de conhecimento, eletroquímica, tipos de pilhas e de baterias, e o detalhamento, tipos de pilhas e baterias. Então agora vamos para a nossa aula. Então, como nessa nossa aula nós vamos falar aqui de pilhas e baterias, né? A gente precisa entender a diferença, o conceito do que são essas pilhas, né? O que são as pilhas e as baterias. As pilhas, elas são dispositivos de energia não recarregáveis, ou seja, uma vez que a sua carga se esgota, elas devem ser descartadas. Isso são as pilhas, né? Porque elas são feitas para fornecer energia de forma contínua, até que a energia interna se esgote, e geralmente elas possuem formato mais compacto, né? As pilhas são mais compactas. Elas são mais comuns em dispositivos de baixo consumo de energia, como relógios, controles remotos, brinquedos, coisas que a gente tem bastante em casa. Já as baterias, diferentemente das pilhas, elas são recicláveis ou elas são recarregáveis, né? As pilhas, elas são descartáveis e as baterias, elas são recarregáveis, ou seja, elas podem ser carregadas várias vezes antes de precisarem ser substituídas. Então, geralmente, elas são maiores e elas são mais complexas que as pilhas e elas são usadas em aparelhos que exigem mais energia, como, por exemplo, os smartphones, né? Os celulares que a gente tem em casa, os computadores, hoje em dia os veículos elétricos, as câmeras fotográficas, enfim, uma infinidade aí de produtos que a gente precisa utilizar as baterias. E elas têm a vantagem, por exemplo, pelo fato de serem carregadas, porque assim aumenta aí a sua vida útil. Então, as pilhas, né? As pilhas, as baterias. Ou seja, elas são fontes de energia química que transformam a energia química em energia elétrica. E a gente tem bastante das pilhas e baterias na nossa casa. Continuando aqui sobre esse conceito, elas são conhecidas também como células galvânicas ou também células voltaicas. Por quê? Porque o que são esses sistemas são capazes de produzir a corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução, ou seja, a reação que ocorre com oxidação e redução ao mesmo tempo. E elas podem ser classificadas em pilhas primárias e em pilhas secundárias. As pilhas primárias, elas não são recarregáveis, e as pilhas secundárias, elas são recarregáveis, certo? Mas como que funcionam as pilhas? Vamos ver aqui. As pilhas, elas são feitas por um eletrólito e 2 eletrodos, que é o polo positivo e o polo negativo da pilha. Enquanto que as baterias, elas são feitas de diversas pilhas conectadas em série ou em paralelo. Então, elas todas, tanto faz as pilhas ou as baterias, elas têm potencial para transformar a energia elétrica, né, a energia química gerada em seu interior, ou seja, ocorre aí a formação, tem uma energia química no interior da pilha e da bateria e elas transformam em energia elétrica, né? Então, as pilhas, elas funcionam aí por meio de uma reação química entre 2 materiais diferentes. Um é o ânodo, que é o polo negativo, e o outro é o cátodo, que é o polo positivo. E eles estão imersos em uma substância chamada de eletrólito. Quando a pilha ela é conectada a um dispositivo, ocorre um fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo e é assim que é gerada a corrente elétrica. Então, é assim que funcionam as pilhas. E eu trouxe para vocês um vídeo da professora explicando aí direitinho esse funcionamento. Vamos assistir. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pilhas. Então, gente, as pilhas são dispositivos que costumam transformar energia química em energia elétrica de maneira espontânea. Esses dispositivos, eles são formados ali, compostos por 2 eletrodos, e esses eletrodos são conectados por um fio. Além dos eletrodos, a gente também tem um eletrólito, né? E nesses eletrólitos
ficam ali a presença dos íons, tá? Mas o que é um eletrodo, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa parte aí da pilha. Um eletrodo nada mais é do que uma superfície sólida condutora dos elétrons, né? Então é por ela que os elétrons vão passar, tá? E nas pilhas nós temos dois tipos de eletrodos. O primeiro deles é o ânodo. No ânodo acontece o processo de oxidação, ou seja, a perda dos elétrons. Ele costuma ser chamado de polo negativo da pilha. Nós temos também um outro eletrodo, que é o cátodo, né? E o cátodo é onde acontece a reação de redução, ou seja, o ganho dos elétrons. E ele costuma ser chamado de polo positivo da pilha, tá? Quimicamente falando, agora eu vou apresentar para vocês as reações que podem acontecer numa pilha, ok? Então, a gente vai observar a pilha de zinco e cobre. Primeiramente, a reação de oxidação do zinco, como você observa aqui, e logo em seguida a reação de redução do cobre, tá? Então, nessa pilha, a gente consegue observar esses dois processos. E, consequentemente, a gente percebe que o zinco doa elétrons por conta da reação de oxidação, enquanto que o cobre recebe esses elétrons por conta da reação de redução, ok? Espero que vocês tenham gostado aí de entender um pouquinho melhor sobre as pilhas. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, agora já conhecemos aí o funcionamento das pilhas, então nós vamos ver agora os tipos de pilhas, tá certo? Porque nós temos diversos tipos de pilhas. Então, começando aqui pelas pilhas primárias. Então, eu trouxe aqui diversos tipos de pilhas primárias. E a principal característica das pilhas primárias, que também são também as baterias primárias, pilhas e baterias primárias, é que elas não podem ser recarregadas, né? Ou seja, uma vez que a reação química de óxido e redução ocorre dentro delas, elas precisam ser descartadas, tá? E sempre em um local apropriado. A gente não pode descartar nem pilha nem bateria em lixo comum. Então, cada tipo de pilha primária, ela também se difere, elas são diferentes entre si de acordo com o elemento químico que é utilizado ali dentro das pilhas, dentro da bateria. Por exemplo, as pilhas comuns, elas são formadas por um invólucro, que ele é feito de zinco e ele é separado, isso tudo lá dentro, separado por um papel que ele é bastante poroso, e lá dentro também tem uma barra central de grafite que ela é envolta por carvão em pó, ela também tem dióxido de manganês, tem uma pasta mais úmida, essa pilha comum, né, que contém uma substância chamada de cloreto de zinco, também tem cloreto de amônio e tem água. E as pilhas já do tipo alcalinas, elas são um pouco parecidas aí, só que a única diferença, né, entre elas, entre as pilhas alcalinas e as pilhas comuns, é que ao invés do cloreto de amônio, é usado um hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, ou seja, na pilha comum ela é meio ácida, na pilha alcalina ela é meio alcalino, tá? E as pilhas do tipo alcalinas, elas possuem uma durabilidade maior se elas forem comparadas com as pilhas comuns, e elas ainda oferecem menos riscos de vazamento, né? Temos também as pilhas de lítio, né, como exemplo, que elas são encontradas em formatos de moeda, como essa daqui. Por quê? Porque elas são bastante compactas, elas são muito usadas em calculadoras, em relógios de pulso, e elas são compostas por lítio e dióxido de manganês. Então, isso que faz elas se diferenciarem umas das outras, além do formato, é como elas são formadas realmente, como que elas são aqui dentro, né? Lá dentro das pilhas. E aí eu trago para vocês a primeira pilha comum, né? Chamada de pilha seca, pilha de Leclanché. O que é a pilha de Leclanché? Leclanché, ele criou essa pilha no ano de 1866 e ela é chamada de pilha seca porque até então só existiam ali as pilhas que usavam soluções aquosas, que era a pilha de Daniel, que era naquela solução alcalina. Já a pilha de Leclanché não usa essa solução aquosa, por isso que ela é chamada de pilha seca. Existem outras denominações também para esse tipo de pilha, como a pilha ácida ou pilha de zinco carbono, porque é como ela é formada, ou então também conhecida popularmente como pilha comum. Ela é
basicamente formada ali por um invólucro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, um invólucro de zinco também, que ele é separado das demais espécies químicas que tem ali para ocorrer a reação química, que compõe toda a pilha, ela é separada por meio de um papel poroso. É assim que funciona a pilha de Leclanché. E aí eu trouxe para vocês aqui, nessa próxima imagem, como é que são formadas essa pilha de Leclanché. Observem aqui. Então, como é que funciona essa pilha de Leclanché? Essa pilha de Leclanché, ela tem aqui esse material de aço, ela tem aqui uma tampa de aço, observem aqui a tampa de aço, né? Essa tampa de aço, todo esse esquema é o esquema da pilha representada por fora. A gente vai, como se a gente tivesse, eu vou mostrar para vocês como se a gente estivesse mostrando de fora para dentro, para vocês compreenderem como é que funciona aqui essa pilha de Leclanché. Essa parte aqui é a parte de fora, é a parte externa da pilha. E ela é representada pela essa tampa de aço, pela blindagem de aço, que é essa blindagem externa, que é o corpo da pilha, né? Esses discos de papelão que estão dividindo aqui a pilha, o concentrado de piche que se encontra aqui na parte superior. Ela também tem aqui um isolante plástico, que pode ser o polietileno, ou também pode ser um papelão, que tem aqui esse isolante. Ela tem uma parede de zinco que envolve a pasta externa da pilha, e ela é composta por cloreto de zinco, por cloreto de amônia, por água, grafite e amido. Tudo isso tem aqui na pilha. Essa é a parte externa. E agora, na parte um pouco mais interna da pilha, né? Observem, agora a gente já está vendo a parte mais interna. Essa parte mais interna mostra aqui a pasta pastosa, né? Que é o que tem dentro da pilha, que ela é separada de uma massa pastosa externa da pilha. E essa massa interna, ela está aqui guardada no invólucro que separa da pasta interna e a pasta externa. E ela é formada por óxido de manganês. Então, e além do óxido de manganês aqui também tem cloreto de amônia, tem água, tem grafite, tem amido. Essa é a pasta interna aqui da pilha, certo? Andando mais um pouquinho aqui com a pilha, aí, ó, observem que já tem algo a mais. O que é isso aí? É uma barra de grafite que fica no centro da pilha. E essa barra, ela forma o polo positivo da pilha. E esse polo positivo que atrai os elétrons que eles estão provindos aqui do ânodo, ou seja, da pasta mais externa, da pasta interna daqui, tá vindo do ânodo, então por isso que tem essa barra de grafite. E andando mais um pouquinho aqui com a nossa pilha, o que a gente vê nessa representação? O que está acontecendo? Aqui está mostrando o fluxo dos elétrons que saem daqui da pasta de zinco, passam para a pasta de manganês e depois aqui para a barra de grafite, formando assim a corrente elétrica, ou seja, daqui para cá, formando a corrente elétrica. Essa pasta externa da pilha, tanto a pasta externa quanto a pasta interna, e essa barra de grafite, ela desce aqui, até aqui essa base da pilha, até embaixo. Então, assim que funciona, certo? E aí, essas pilhas e baterias de zinco-carbono, que é a pilha de Leclanché, elas são muito indicadas para equipamentos que elas requerem descargas leves e descargas contínuas, como eu já citei para vocês, controle remoto, relógio de parede, rádio, portátil, brinquedos, são essas pilhas comuns, né? Só que uma observação muito importante aqui para essa pilha é que esse envoltório de zinco, ele pode ser corroído. E aí, com isso, pode vazar e acabar danificando o material, o aparelho em que essa pilha está conectada. Então, o ideal é fazer o quê? Retirar a pilha do aparelho, não deixar ali o aparelho com essa pilha por causa desse probleminha de vazamento, né? Vocês já devem ter visto em algum momento, abriu ali o controle remoto e observou que a pilha tinha vazado por causa disso, dessa característica dessa pilha comum, né? Então, essas pilhas, elas não são recarregáveis. Por quê? Porque o dióxido de manganês, ele é convertido em trióxido de manganês, que é uma outra substância química, e aí, quando a pilha para de funcionar, ela deve ser descartada, sempre em local apropriado.
certo? Então, essa é a característica da pilha de Leclanché, que ela é conhecida como a pilha comum, pilha seca, pilha seca. E eu trouxe para vocês mais resumidamente o que é uma pilha comum. Observe como é que é feita a pilha comum. Tem o ânodo, que é o eletrodo negativo, que é composto por zinco, que serve como material de base para o ânodo, que esse é o zinco, tá? E ela é composta pelo cátodo, que é o eletrodo positivo, né? E esse eletrodo positivo é composto por grafite, que é misturado com dióxido de manganês e é responsável pela aceitação aí dos elétrons, certo? E, além disso, também ela tem o eletrólito, que é a pasta úmida, que geralmente contém ali o cloreto de amônio e o cloreto de zinco, que facilita a condução de íons entre os eletrodos, certo? Então, essas aqui é a pilha comum. E para a gente visualizar legal, eu trouxe aqui um videozinho para vocês assistirem sobre essa pilha. Observem. A bateria primária mais popular é a alcalina, uma versão melhorada da bateria de zinco-carbono e também fornece 1,5 volts. Lewis Urey inventou as células alcalinas em 1949, enquanto trabalhava com o laboratório Eveready Battery Company em Ohio, Estados Unidos. Ela tem alta energia específica e é econômica, ecologicamente correta e à prova de vazamentos, mesmo quando totalmente descarregadas. O funcionamento se assemelha muito com o das pilhas secas de Leclanché, porém a única diferença está que no lugar do cloreto de amônio, que é um sal ácido, coloca-se uma base forte, principalmente o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Essa substância permite uma transferência de elétrons mais eficiente, o que resulta em maior capacidade de armazenamento de energia. Como consequência, as pilhas alcalinas fornecem energia por períodos mais longos em comparação às pilhas comuns. Elas são amplamente utilizadas em dispositivos que exigem maior consumo energético, mas como a maioria delas não são recarregáveis. A pilha alcalina pode ser armazenada por até 10 anos, tem um bom histórico de segurança e pode ser transportada em uma aeronave sem estar sujeita aos transportes da ONU e outros regulamentos. O lado negativo é que elas fornecem apenas correntes para cargas de consumo baixo, limitando seu uso apenas a determinados equipamentos, como, por exemplo, controles remotos, lanternas e dispositivos de entretenimento portáteis. Muito bem, então vimos aí sobre as pilhas alcalinas em comparação aqui com as pilhas comuns. E falando das pilhas alcalinas, vamos ver aqui como é que esse conceito, como é que a gente entende melhor as pilhas alcalinas. Observem aqui. As pilhas alcalinas, elas têm o ânodo também, que é o eletrodo negativo, que é composto por zinco, que serve como material, né, do ânodo. E é composto também pelo cátodo, que é o polo positivo. E esse cátodo, ele é composto por dióxido de manganês, que é um material que facilita a transferência de elétrons durante a reação. E também é formado pelo eletrólito. Só que aqui o eletrólito é o hidróxido de potássio, que facilita a condução de íons durante a reação química que gera a eletricidade. Então, aqui também há a grande diferença entre a pilha alcalina da pilha comum, que aqui esse eletrólito ele é um meio alcalino, certo? Por isso que é chamada desse jeito. E aí eu trago para vocês a reação, né? A reação global e a semi-reação. A semi-reação do ânodo, que é feito de zinco, e aí tem o 2OH, que é a base, né? Que é o hidróxido. Tem a semi-reação do cátodo, e tem a reação global, que é o zinco, o dióxido de manganês, formando o óxido de zinco e o trióxido de manganês.
certo? Então, essa daqui é a semi-reação. E aí, para a gente entender legal, visualizando isso daqui, eu trago para vocês o funcionamento aqui da pilha alcalina. Então, observe aqui no cantinho, né, o nível de carga e observe o que está acontecendo aqui com essa pilha, como é que é o funcionamento dessa pilha para vocês. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Sai do eletrodo, da cátodo para o eletrodo, como é que vai funcionar aqui o funcionamento legal dessa pilha. Observem o que está acontecendo. Todo esse funcionamento formando aí o óxido de zinco, né? A água que está saindo aí, todos os elétrons para poder fazer aquela ligação, né? A gente conseguir acender os nossos dispositivos. Então, observem aqui direitinho a minha explicação. As pilhas, elas vão são usadas, a gente já sabe, como fonte de energia, na maioria dos nossos aparelhos que a gente tem, né, do nosso dia a dia. E aí nessas pilhas, né, a corrente elétrica ela é criada por reações eletroquímicas, né? Daí os dois componentes principais aqui da pilha são o ânodo e o cátodo. E os elétrons, eles são liberados pelo ânodo e eles entram no circuito, como vocês podem observar aqui, e migram aqui para o cátodo. Enquanto isso, eles podem alimentar qualquer dispositivo ligado aqui a esse circuito, certo? O ânodo, ele contém o zinco em pó e o dióxido de potássio. Já aí os átomos de zinco e os íons hidróxidos que a gente pode observar aqui, eles formam o quê? O óxido de zinco, enquanto que água e os eletrólitos são liberados. Então, está ocorrendo aí toda essa reação. E aí, o que acontece? Eles são transferidos para o polo negativo, como a gente observa aqui, por meio de um condutor elétrico que está aqui nesse meio. E aí, esses elétrons, eles passam através desse circuito e eles acendem, ou seja, chegam ali ao cátodo através desse polo positivo. Já no cátodo, os elétrons, o dióxido de manganês também e a água vão fazer o quê? Vão formar o trióxido de manganês, que é essa moléculazinha que vocês estão vendo logo aqui em cima. Esse é o trióxido de manganês e além dos íons hidróxido, que é o OH. Está ocorrendo aqui, ó, observem aqui a formação, certo? Dessa reação. Então, esse trióxido de manganês, né, vai formar aqui também. Vou começar novamente aqui a nossa reação. Observaram que, enquanto eu estava explicando para vocês, foi descarregando todo esse processo que eu expliquei, ele vai se repetindo até descarregar essa pilha, né? Até descarregar essa pilha alcalina, encerrando todo esse circuito, ó. Descarregou completamente enquanto estava ocorrendo aqui a reação, né? Usou completamente tudo que tinha aí e não funciona mais essa pilha alcalina, certo, pessoal? E agora vou falar de um outro tipo de pilha. Qual é essa pilha? É a pilha de lítio. Vamos ver essa pilha de lítio. A pilha de lítio ou dióxido de manganês, que ela é conhecida. Elas são essas pilhas comuns que a gente vê aí geralmente em aparelhos como, por exemplo, relógios. Também a gente vê em balança, né, de cozinha, e elas são leves, elas originam aí uma grande voltagem, cerca de 3,4 volts, e ela oferece maior durabilidade e são usadas em dispositivos de pequeno porte, né, como eu falei para vocês, relógios, aparelhos auditivos também, mas bem pequenininhas, controles remotos e calculadoras. E aí, o ânodo dessa pilha é o lítio, o cátodo é o dióxido de manganês e o eletrólito é uma solução salina, como a gente pode observar aí na reação, semi-reação do ânodo, a semi-reação do cátodo e a reação global, que é o lítio, o dióxido de manganês, formando o dióxido de manganês e lítio, certo? Essa é a pilha. Muitos já devem ter visto aí em casa, né? E aí, eu trago aqui para vocês verificarem as pilhas alcalinas, novamente, como observem aqui como tem muitos tipos de pilhas alcalinas, ó. Vocês já devem ter visto quase todas elas aí em casa, nessas pilhas alcalinas. Por exemplo, essa pilha AA aqui,
né? E vou falar assim, 2A e 3A para ficar mais fácil, né? São os formatos de célula mais comuns para as baterias primárias, que a gente vê bastante, né? Ela é conhecida como bateria penlight para lanternas de bolso, por exemplo. Por exemplo, essa aqui, a A, que é 2A, ela tornou-se disponível para a população em 1915. Olha tanto tempo que ela já tem, né? E ela foi usada como uma ferramenta de espionagem durante a Primeira Guerra Mundial. Certo? Essa é a pilha 2A. A pilha 3A, que é essa que a gente está observando aqui, ó, vou girar aqui para vocês. Essa pilha foi desenvolvida em 1954 para quê? Para reduzir o tamanho de câmeras fotográficas como Kodak, Polaroid e diminuir outros dispositivos portáteis. E aí, quando foi na década de 90, ocorreu um desdobramento aí dessa bateria de 9 volts, né, 9V, que ela produziu essa outra aqui, que é a 4A. Ó, tá aqui, 4A. Né, ela foi desenvolvida para quê? Para ponteiros a laser, para penlights de LEDs, para estiletes de computador, amplificadores de fone de ouvido. E a bateria primária 9V, que é essa maior aqui, ó, que podemos observar, ela usa 6 tipos de pilhas tem 6 tipos dessa 4A. E aí essa célula 2A aqui, ela contém aproximadamente o dobro da capacidade dessa 3A aqui do ladinho dela. Então, a 2A possui o dobro da capacidade dessa 3A. E isso faz o quê? Dobra o custo de energia desse 3A aqui, dessa pilha 3A, em relação à pilha 2A. E aí o custo de energia geralmente fica em segundo lugar, sempre preferindo aí um design, né? E esse é o caso, por exemplo, de faróis de bicicleta, onde o formato dessa pilha 2A aqui, que é a pilha que a gente conhece bastante, que é a A, ela aumentaria apenas ligeiramente o tamanho do farol da bicicleta, mas poderia oferecer, por exemplo, o dobro do tempo de execução pelo mesmo custo, né? Pelo tanto que se poderia gastar. Certo? Então, essas daqui são as pilhas. Muitos de vocês já devem ter visto em casa, né? Essas pilhas aqui, esses tipos de pilhas. Olha o tanto de pilhas que a gente tem, certo? Muito bem. E aí, agora, eu trago para vocês as pilhas e baterias secundárias. Essas foram as pilhas e baterias primárias. Vamos ver as secundárias. As pilhas e baterias secundárias são todas aquelas que elas podem ser recarregáveis novamente. Por exemplo, as de automóveis, as feitas de chumbo ou de aço e as baterias de lítio que são usadas nos nossos aparelhos de celulares que a gente tem bastante em casa. E aí as baterias de chumbo, elas são feitas com diversas placas de chumbo intercaladas com ácido sulfúrico. Já as baterias de íons de lítio, elas são usadas nos celulares atualmente e são as mais modernas pilhas que a gente tem, são compostas por lítio e grafite, certo? E aí esse tipo de bateria aqui que a gente tem, ela pode ser recarregada porque a ação química que ocorre dentro delas, ela é reversível e pode ser feita novamente quando ligada, né? Então, elas representam, nesse caso, um avanço tecnológico muito, muito importante e poluem menos por serem reutilizáveis. Então, a importância aí do avanço tecnológico. E aí, eu trouxe aqui para vocês os exemplos, né, desses tipos de pilhas secundárias, desses tipos de baterias secundárias que são recarregáveis. Temos as baterias de chumbo ácido, que elas são utilizadas em veículos automotores, em sistemas de backup de energia. Vamos ver o outro, a bateria níquel-cádmio, que elas oferecem aqui uma boa capacidade de carga, mas elas podem aí ter efeito memória. Temos também aqui a bateria níquel-hidreto metálico, que elas oferecem uma maior capacidade de carga e menor efeito memória em comparação às níquel e cádmio, ou seja, tem bastante tipos de pilhas aí recarregáveis secundárias, né? E outro tipo é a pilha de baterias íon lítio, que elas são amplamente utilizadas nos nossos dispositivos portáteis,
né? Ou seja, nos celulares e computadores também por causa da sua alta densidade energética. Às vezes, dependendo do uso, a gente consegue passar mais de 12 horas sem recarregar o nosso celular, por causa aqui dessa capacidade desse tipo de pilha, certo? E a última que eu trouxe para vocês são as baterias de íon lítio polímero, né? Que elas são mais flexíveis e elas podem ser usadas em dispositivo com um espaço limitado. Olha o tanto de pilhas, e baterias que nós temos à nossa disposição, desde ali a descoberta da pilha de Daniel, né? Quando ele fez aquela pilha dele, depois veio a pilha seca, a pilha de Leclanché, e chegamos até a nossa pilha, pilha e bateria que a gente mais usa, que são as pilhas alcalinas, e aquelas nossas pilhas de celular, né? Bastante tipos de pilha aqui, uma variedade bem legal. Então, agora eu termino minha aula, agradeço aí a atenção de todos vocês e até a próxima aula.